bem-vindos! Como é que vocês estão? Como é que vocês estão começando mais uma semana? Espero que esteja sendo uma semana muito feliz, com muitas realizações e muita saúde. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Gabi, Você Por Aqui. E olha, hoje eu estou em um lugar incrível, gente! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa num doce balanço a caminho do mar. Quando a gente fala em Ipanema, a gente logo associa a praia, sol, glamour, música, gente bonita, mas a gente também associa a cultura, porque esse bairro respira e muito cultura. Mas hoje eu atravessei ali o calçadão da Orla para vir aqui, ó, numa casa linda, incrível, que tem muita história para contar. Porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa. E hoje eu estou aqui, na Casa de Cultura Laura Alvim. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Uma casa que foi doada pela sua proprietária Laura Alvim ao governo do estado do Rio de Janeiro para que fosse transformada em um centro cultural aberto à população. Laura foi uma grande incentivadora das artes. Filha de um renomado médico e neta de um grande jornalista, sempre esteve conectada à ciência e à arte. Seu sonho era ser atriz, só que sua família tradicional não a deixou seguir esse caminho. Mas ela nunca abandonou o teatro, construiu um palco em sua casa e encenava para seus amigos. E assim, começou a reunir e apoiar artistas. E eu estou aqui para assistir um musical maravilhoso, um musical estrelado por crianças e adolescentes. Uma peça que nos traz a memória, que nos faz reviver a história de um dos maiores artistas da televisão brasileira, Chico Anísio. E aqui estamos então para assistir a Escolinhazinha do Professor Raimundo. Gente, quem não amava assistir a Escolinha do Professor Raimundo na televisão? E olha, são atores pequenos no tamanho, mas com um desafio, uma responsabilidade enormes. E quem assume o lugar do Professor Raimundo na peça é o André Lucas, filho do próprio Chico Anísio. E a direção artística é da própria Sininha de Paula, que dirigiu a Escolinha do Professor Raimundo na televisão. A gente descobre que se a gente não relembra, se a gente não reativa a memória, as crianças não iam saber quem era Chico Anísio. Então, foi bem legal por esse aspecto, porque eu pude retomar isso dentro da vida deles, explicar quem foi esse humorista, esse grande homem, esse genial, né? Por acaso a minha família, mas genial, ele por si só. E depois a própria pesquisa que eles tiveram que fazer, que tiveram que estudar, entendeu? Foi um combo. Estruturado, né? Foi um combo de organização para chegar nesse resultado. E dá para ver que foi muito bem recebido por elas, né, pelas crianças. Foi muito bem, eles amaram. Depois, hoje em dia, assistem a Escolinha no Globoplay, estão aí vendo direto. O que está acontecendo aqui? Dona Cacilda, já que a senhora está muito participativa hoje, eu vou lhe fazer uma pergunta. Pai, Esmudinho, mas quando falar no nome, me se rebola essa língua. É Cacilda. Dona Cacilda, me diga o que a senhora sabe sobre Carlota Joaquina. Olha, antipática, garotinha antipática, sabe? Realmente, ela não era uma rainha muito simpática, não. Não, menina nojenta, antipática. Ela vivia perturbando o meu juízo. Sou e te gostosa, mas sei que você pior que quer. Me diga quem foi Coelho Neto. Coelhinho! Saudade, Coelhinho! Rapaz, muito esperto, contido pros negócios. O senhor está querendo me dizer que Coelho Neto tinha tido para negócio? Claro! Ele fez crescer os negócios da família, trazer os negócios
na barca de chocolate. Não deveria, mas vou lhe ajudar. Coelho Neto foi um importante ex. Captei essa mensagem sofismável. Coelho Neto foi importante. Estelionatário. O crescimento dos negócios da família. Ele foi fazendo cheque sem tudo ali, os mil de verba, o caixa coisa por lá. Mas é um testa de ferro. Eu não aguento mais essa sandice. Com prazer, mestre. Ao menos a região está certa, já que o bairro da Papuda faz mais com o bairro Coelho Neto, que foi nomeado em homenagem importante escritor e político brasileiro, conhecido como princípio dos produtores brasileiros. E foi também um dos fundadores da Academia Brasileira em 53. Cabra bom! Você é um aluno exemplar! Ah, de repente, por mais legal. Você é um aluno dançante! Hilari, lari, lari, oh, 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 hilari, lari, oh, 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 hilari, lari, lari, oh, 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 é a turma da pista que vai dando seu arroz. Como você adivinhou que Peru seria performático? Aposto, né? Que sua canção será um quadro. Nunca vi rastro de cobra, de lobisomem sem correr. O bicho pega, se escapa, porque eu sou homem, porque eu sou homem. Menina, eu sou homem, menina, eu sou homem como você. E não pode uma pausa hoje pra fazer uma... O que? Daqui a pouquinho, na hora do intervalo. Mas antes, se a chefia me permitir, eu queria divulgar um produto que eu tô vendendo, que é pra conseguir a grana, pra poder comprar a menina no intervalo. Eu quero. Que produto é esse? Então eu vou fazer minha propaganda de Costa. Graças, estou vendendo meu novo CD com a composição original Carnaval da A senhora é uma pessoa muito sensível. Ah, muito difícil. Deve adorar música romântica. Ah, gosto demais, difícil. Deve gostar de música clássica. Ah, gosto muito difícil. Gosto muito de ouvir. Vai de novo para irritar a tecla. Tá bom. Tá certo. Não me mate uma curiosidade. A senhora já segurou um Sennheiser? Imundo! Eu visito essa família, imperador da cerimonice. Imundo! Como pode falar uma atrocidade destas? Não serve como eu. Salvência naquilo. Explica. Sennheiser é uma empresa especializada em aparelhos de áudio, fones de ouvido, transmissores e receptores de áudio e microfone, ao qual segurei um numa noite de karaokê. É só isso. Está você me telefona, me chama, me chama, me chama. Dona Marina da Glória. Chamou. Chamei, dona Marina, chamei. Sua pergunta hoje é sobre matemática. Tá. Presta atenção. 3 passarinhos estão no lugar de uma árvore. 3. Aí 2 passarinhos vêm voando e ficam ao lado dos 3. 3 e 2. Um passarinho sai voando. Quantos passarinhos ficaram no lugar da árvore? Nossa, professor, difícil essa, né? É muito difícil. 9 fora. Já sei. Não fica nenhum. Nenhum, zero. 0? Acertou 0. 0, nota 10. Divide, mestre. Se eram 3 passarinhos, chegaram 2, ficaram 5, certo? É. Aí voou 1, ficaram 4. Olha, só que você não sabe que o gato da vizinha pulou no lugar da árvore. Os passarinhos todos voaram. Só não é mau aluno. Ah, o senhor tem marido para resposta das coleguinhas. Serva. Isso assunto aí eu domino, hein, professor? A senhora está empreendendo alguma coisa? Pior que eu tô, professor. Me inspirei ali no seu boneco, que lançou um CD novo, né mesmo? É. E resolvi que arriscar o ramo de música ao vivo. Não aprendi de perder, já tenho que aceitar que amor e feijão, seu lado inteiro, que tens que me deixar, que seja tão feliz. Sem lágrimas olhar, saber que machucar, me apaga assim. Me sinto honrado em poder fazer parte da história de vocês e poder ser aquele que irá ajudar a moldar as mentes e o caráter de vocês para que possam seguir pela vida com mais dignidade. Grande
Gandhi dizia que não ensinamos nada a ninguém, mas mostramos o caminho. E tenho me empenhado em mostrar os melhores caminhos a vocês. Ainda que com salário, ó. Nós não temos a sorte de ter um professor tão dedicado e paciente como você, que faz de tudo para nos ensinar da melhor maneira. Foi com você que eu aprendi a repartir tesouro. Foi com você que eu aprendi a respeitar os outros. Legal ter você aqui, um amigo em que eu posso acreditar. Queria tanto te abraçar, pra mostrar pra você que eu não esqueço mais essa lição. Amigo, eu ofereço essa canção ao mestre com carinho, pra mostrar pra você que eu não esqueço mais essa lição. Amigo, eu ofereço essa canção ao mestre com carinho. Eu havia gravado uma entrevista muito emocionante com o ator André Lucas, mas que infelizmente no momento da edição acabou se perdendo. Mas foi aí que ele mostrou que além do talento e do sangue que carrega, existe um ser humano que fez questão de gravar da sua própria casa e me enviar, com enorme generosidade e humildade, a resposta da minha pergunta da entrevista, sobre o que ele sentiu, o que representou para ele interpretar essa personagem tão marcante na trajetória de seu pai. Foi uma emoção muito grande, né? O professor Raimundo foi o primeiro personagem do meu pai, né? Então, a escolinha do professor Raimundo, feito por essas crianças, a escolinhazinha, né? Com a direção do Sininho, do meu irmão Rico Rondelli, foi um privilégio inimaginável. Fazer o professor Raimundo é mais do que tudo um presente de Deus. E obrigado a vocês da Gazeta. Porque o professor Raimundo é nota 10. E a Gazeta também. Encontrei aqui, gente, o seu boneco. Na verdade, Davi Malísia, esse lindo e talentoso ator mirim que recentemente se destacou na novela Eta Mundo Melhor como filho de Candinho. Maravilhoso! Parabéns, foi um arraso. Como é que foi interpretar esse personagem tão incrível? Foi muito bom. Eu já tinha interpretado há 3 anos atrás. Jura? Sim, eu tinha 7 anos. Aí eu interpretei e agora eu interpretei a segunda fase com outros atores também. E foi muito bom. Eu adorei interpretar o seu boneco. Ele é um personagem muito engraçado que eu adorei fazer. E nós adoramos mais ainda. Você estava maravilhoso. Obrigada. Parabéns. Obrigado. Oiê. Olha aqui, estou com mais 2 atores maravilhosos desse espetáculo incrível, que foi um sucesso. Meninos, vocês arrasaram, hein? Que é isso? Me conta Muito obrigada. Como é que foi essa sensação? Como é que foi participar desse espetáculo? Ai, foi maravilhoso. Eu amei. Posso segurar? Eu posso fazer um pouquinho da voz pra vocês. Pode? A gente vai amar. Seu velho tarado, imundo, travessia, safadeza, imperador dessa vergonhice, demônio, como pode falar uma atrocidade dessas pra uma donzela como eu, que só pensa naquilo? E olha, gente, só pra confessar, eu juro que eu fiquei um pouquinho ansioso. Mas tem como ficar. Não tem como ficar. Mas depois que acabou, eu fiquei muito feliz. E ficar nos ensaios foi uma das partes mais legais que eu tive na vida. Eu fiz amigos. Já era sua amiga. Você já era minha amiga.
vocês arrasaram demais, menina, como você... Ah, eu amei. O que é isso, hein? Obrigada. Pois é. Eu amei porque é muito bom pensar que tá ali com meus amigos, atuando. Foi maravilhoso. Uma sensação maravilhosa de tá me apresentando num palco maravilhoso, com uma plateia maravilhosa. É isso, e reviver uma história dessas, né? A escolinha do professor. Sim, maravilhoso. Eu amei. Isso. Uma curiosidade, eu assisti os melhores momentos da escolinhazinha, porque eu não era nascida em 2016, 2017 eu tinha 1 ano, e eu tava vendo, eu vi a Dona Vigara, eu vi a Dona Bela, e eu amava, e eu pensava, como eu queria fazer. Olha só. E olha só, olha onde eu tô, como diria Ana Castela, olha onde eu tô. Vem cá, eu só tô com um artista fera aqui hoje, hein? Me conta um pouquinho como é que foi, quem foi o seu personagem e como foi atuar nessa peça. Então, meu nome é Rafael e meu personagem é o Ptolomeu e foi muito legal, foi muito gratificante porque é minha primeira vez fazendo a escolinhazinha, então foi muito legal mesmo e eu adorei a energia que teve. É isso, e a gente adorou mais ainda, né? Porque vocês estavam maravilhosos. Obrigada. E essa linda estrela do espetáculo, Maria Duda Gadelha, como é que foi vestir esse personagem incrível? Ah, eu me senti muito feliz e eu também senti umas emoções assim muito alegres sobre essa personagem, porque ela é uma personagem muito animada e também é muito feliz. Muito feliz. E linda, né? E como é que foi reviver essa escolinha do professor Raimundo? Porque você não era nascida na época, né? Não era. Aí eu fui vendo algumas escolinhas e fui aprendendo sobre a minha personagem. Sim. E eu gostei muito de fazer a Dona Marina da Glória. Foi um arraso. Você foi demais, foi incrível. Obrigada. Agora só um desafio pra você. Digamos que você fosse a diretora dessa peça, a Sininha, e eu fosse a atriz dessa peça. Que personagem tu me daria pra fazer, hein? Olha lá. Eu acho que eu te daria a Capitu. Sério? Por quê? Porque ela é muito tipo, ai... E eu sou assim. Ai, meu Deus. Mas isso aí, parabéns. Você tava muito linda. Obrigada. Amei, tá? E você que não assistiu, dia 12 de setembro, no Teatro da Ilha do Governador. Teatro lindo. E dia 19 de setembro, Teatro Nova Iguaçu. Esperando vocês. O que vocês acharam do espetáculo? Maravilhoso, não é, gente? Foi realmente incrível. Mas vamos dar continuidade ao nosso programa, que os nossos apresentadores estão trazendo cada matéria fantástica também. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Denise Bastos, uma corredora amadora, e esse aqui é o meu universo da corrida. Bora, Denise! Eu vou mostrar pra vocês uma corrida totalmente diferente. Eu nem sei o que eu vou esperar. Na verdade, eu tô vindo pela primeira vez. Eu tô com a inscrição, mas eu acho que eu não vou entrar, não. Vamos lá comigo ver o que é isso? Vem comigo, vambora! Bora, Denise! Bora! Graças a Deus, vocês estão vivos! Uhul! Não dá. Vem bravo, bora. Não vou, não. Eu já tô chorando só em ver vocês, eu já tô aqui, ó. Tá, perfeita. Aqui, ó, é a largada e aqui é a chegada. A largada é aqui e a chegada é aqui. Mas é curtinho? Claro que não. Eu já tô aqui já, ó, me parecendo. Vamos ver ali em cima do morro o que eles estão fazendo lá embaixo. São 5 quilômetros com 15 obstáculos. A menor condição de eu fazer isso aqui. Eu vim aqui só para mostrar para vocês mesmo como é legal. Agora não tenho a menor chance. Só com muito dinheiro, me pagando muito, de repente até eu vá, mas de graça eu não vou não. Vou mostrar pra vocês um obstáculo que é chocante. Gente, me desculpe, meus fãs, meus queridos, mas meu negócio é asfalto, entendeu? Não tem a menor condição de eu fazer isso. Ih, olha só, lá em cima
O pessoal pega o tronco, vem descendo, passa lá pela água com o tronco aqui, ó, no lombo, vai dentro da água e volta. Olha pra mim. Bora, meninas! Bora! Bora, bora, bora! Sara, Sérgio, amor! Graças a Deus vocês estão vivos! Uhul! Deus, né? Vai estar até aqui, né? Isso aí é 9h30. São 11h30. Eu achei que era todo mundo morto. Meu Deus! Convidados especiais. Hoje você fez o quê? Missão dada, missão cumprida, né? E a missão era essa. Era desbravar a máquina manda. Eu não sei se eu fico triste por ter ficado de mimimi ou se eu fico feliz por ter ficado de mimimi. Gente, é isso. Esse aqui não é o meu universo da corrida, mas eu quis mostrar pra vocês esse desafio aqui da galera do CrossFit, né? Porque pra você se submeter a esse desafio aqui, você tem que treinar lá no CrossFit. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. Quem sabe, né? Quem sabe? Todo mundo espera esquecimento. Minha mãe começou a esquecer nomes, meu pai não lembra onde colocou as coisas, ela repetiu a mesma pergunta. Só que o cérebro faz muito mais do que armazenar lembranças. Ele precisa planejar, organizar, comparar possibilidades, tomar decisões e encontrar uma solução. Quando alguma coisa não acontece como esperávamos e essas capacidades podem sofrer alterações, aí chama atenção. Então imagina que aquela pessoa que sempre resolveu os problemas da própria casa começa a ficar completamente perdida diante de situações simples como essa. A máquina quebrou e ela não consegue pensar no que fazer. Uma conta chegou diferente e ela não consegue entender como resolver. Mudaram algumas coisas no aplicativo do banco e aquilo se transforma em um problema gigantesco. Ela não apenas fica irritada, ela parece não conseguir encontrar um caminho para solucionar aquela situação. E é isso que eu quero que você comece a observar. Não significa que uma pessoa que teve dificuldade para resolver um problema esteja com Alzheimer. Não. Todos nós podemos ficar cansados, estressados, ansiosos ou simplesmente não saber fazer alguma coisa. O que chama atenção é a mudança em relação àquela própria pessoa. Ela fazia aquilo antes. Ela resolvia problemas semelhantes antes. Ela administrava a própria vida normalmente antes. E agora começou a apresentar dificuldades. Por quê? Algumas vezes, outras alterações cognitivas podem começar a interferir no cotidiano, antes mesmo da família perceber claramente o que está acontecendo. Existe um conjunto de habilidades do nosso cérebro chamado funções executivas. O nome parece complicado, mas a função é muito simples de entender. São habilidades que ajudam você a comandar a própria vida, planejar, organizar, tomar uma decisão, mudar de estratégia quando alguma coisa não dá certo, controlar impulsos e encontrar uma solução para um problema. Pensa em uma situação comum. Você vai preparar o almoço. Percebe que acabou um ingrediente. Seu cérebro rapidamente começa a trabalhar. Posso substituir por outro? Posso fazer outra receita? Posso ir ao mercado? Isso parece automático.
mas existe uma enorme atividade cerebral acontecendo para que você consiga analisar a situação e escolher uma alternativa. Agora imagina quando essa capacidade começa a falhar. Um problema pequeno pode parecer enorme. A pessoa pode ficar paralisada, pode repetir várias vezes que não sabe o que fazer. Pode tomar uma decisão completamente diferente daquela que normalmente tomaria. Ou simplesmente abandonar aquela tarefa. Outro exemplo muito importante são as finanças. Uma pessoa que durante décadas pagou as próprias contas começa a atrasar pagamentos. Paga a mesma conta 2 vezes. Tem dificuldade para compreender uma cobrança. Começa a precisar de ajuda para operações bancárias que antes fazia normalmente. Novamente, um episódio isolado não significa doença de Alzheimer. E existem muitas outras condições que podem alterar o funcionamento cognitivo. Depressão, alterações no sono, alguns medicamentos, deficiências nutricionais ou outros problemas de saúde. Isso tudo precisa ser avaliado. Por isso, não é o papel da família fazer um diagnóstico. O papel da família é perceber mudanças. E existe uma pergunta muito importante. Sempre foi assim ou alguma coisa mudou? Porque envelhecer não significa necessariamente perder a capacidade de administrar a própria vida. Quando existe uma mudança progressiva e ela começa a interferir na autonomia da pessoa, isso merece atenção. Agora eu quero deixar 5 situações práticas para você observar dentro da sua casa. Primeira, resolução de problema. A pessoa começa a ter muita dificuldade diante de situações que anteriormente resolvia sem ajuda. Um eletrodoméstico que quebra, uma cobrança que chega errada, um imprevisto e ela simplesmente não consegue pensar no próximo passo. Segundo, dinheiro. Observe mudanças na capacidade de pagar contas, conferir valores, organizar despesas ou utilizar serviços bancários. Principalmente quando aquela pessoa sempre cuidou das próprias finanças. Terceira tarefa conhecida. Uma pessoa que sempre preparou determinada receita começa a se perder nas etapas. Ou alguém que sempre fez determinado trajeto passa a ter dificuldade para organizar o caminho. Eu não estou falando de esquecer uma coisa ocasionalmente, eu estou falando de uma mudança persistente. Uma habilidade que aquela pessoa dominava e agora não domina mais. Quarta, tomada de decisão. Começaram a aparecer decisões muito diferentes do padrão daquela pessoa. Ela pode ficar mais vulnerável a golpes, fazer compras incomuns ou demonstrar dificuldade para avaliar situações que anteriormente avaliava com facilidade. Quinta, perda progressiva da autonomia. Talvez esse seja o ponto mais importante. Observe se aquela pessoa está precisando cada vez mais de alguém para fazer coisas que anteriormente ela fazia sozinha. Nenhum desses sinais isoladamente permite dizer isso é Alzheimer. O diagnóstico precisa ser realizado por profissionais e envolve uma avaliação clínica e, quando indicado, exames e testes específicos. O que eu quero ensinar é outra coisa. Não espere apenas pelo esquecimento. Conheça a pessoa que está ao seu lado. Observe mudanças no comportamento, na organização, no raciocínio e na capacidade de resolver os problemas cotidianos. E, principalmente, compare aquela pessoa com ela mesma. Porque talvez a pergunta mais importante não seja ela está esquecendo, talvez seja ela continua conseguindo fazer as coisas que sempre conseguiu fazer? E por que eu insisto nisso? Porque todo mundo está esperando o esquecimento. O esquecimento é uma das últimas coisas que vão acontecer. Primeiro, preste atenção nesses sinais. Te vejo no próximo programa. Hoje nós vamos falar sobre a importância de conhecer seu próprio automóvel. Olha o tema! Mulher, conheça seu automóvel! E ele já está conosco nesse café maravilhoso da tarde aqui. Lélio Silva, engenheiro mecânico, aquele prazer, Lélio. Lélio, me diga uma coisa, você é natural de onde mesmo? Bem, eu sou maranhense. Maranhão, aquele abraço para todos no Maranhão. Eu fui para o Rio de Janeiro, porque meu pai era do banco, foi transferido, né? Eu fui com 1 ano de idade e comecei a gostar de automóveis, importados e nacionais. Olha lá só, já começou aí a carreira. Já comecei a minha carreira. Que bacana. Trabalhei em oficinas de mecânica. Quais são os principais cuidados que a mulher proprietária do carro deve tomar todos os dias? Toninho, vamos falar da importância também, né? Muito importante, porque dizem que
mulher no volante, perigo constante. Isso é mentira, isso é coisas de brasileiro, né? Mas o mais importante da mulher, ela precisa mesmo conhecer o automóvel dela a fundo. O conhecimento é muito importante. Então, o nosso projeto é que ela conheça o seu automóvel em tudo. As mulheres são muito mais cuidadosas, as mulheres são muito atenciosas, elas se preocupam muito com o carro que está andando para que não dê problema. Por isso que tem que existir uma manutenção e que elas tenham um grande conhecimento no material que elas estão usando. Quais são os sinais que indicam que o carro precisa de manutenção imediata? Os sinais mais importantes são previsões que você pode fazer, que são simples. Como estão os pneus? Baixos ou calibrados? Exatamente. Como está o step? Um step vazio que fica atrás, ele esvazia. E quem troca o step vai precisar dele cheio. Veja como é que estão as luzes, peça a alguém, uma empregada, um filho, uma filha, sente no carro, liga a ignição, liga a seta para a esquerda, liga a seta para a direita, se funciona atrás, se funciona na frente, pisa no freio se tá, as luzes traseiras de emergência estão funcionando, limpador de para-brisa, se tem água no reservatório, se as palhetas estão secas, porque chove, a palheta não limpa, está seca, pegando muito sol, e aqui é muito quente. Nível de óleo do motor, aprenda a conferir o seu carro de manhã cedo. Nível do óleo de motor é fundamental pela vida, é um coração do motor. É o coração do motor. Sem óleo, você não vai andar. No Brasil hoje, o índice de acidente com mulheres são pouquíssimos, né? Elas têm prevenção, mas com mais previsão de controle do seu carro e como mantê-lo ele, para que não haja um problema na rua, meia-noite. O carro guisa, o que é que você faz? Exatamente, é isso aí que é o problema. Se você não tem seguro, como é que você faz? Se seu celular acabou, bateria. Se seu esposo está em casa, mas a bateria do celular dele não está funcionando, e só tem ele em casa. Qual o conselho que você deixaria para as mulheres pilotos do nosso Brasil? Ver o abastecimento do seu carro. Veja como é que está o step do seu carro. Cinto de segurança fundamental. As luzes traseiras, quando você freia, elas queimam as lâmpadas. Se você frear e a luz traseira não acender, o que é que vai acontecer quem vem atrás de você? Um acidente. Quem é o culpado? É você. Gabi, nós estamos aqui fazendo um comentário que vai servir muito para você também. É um prazer muito grande estar falando com você. Nós estamos aqui para ajudar. Eu venho para ajudar. A minha formação é de ajudar, aprendi muito e quero que vocês sejam grandes pilotos, são pilotos de carros, tanto de segurança como, quem sabe, um dia sai uma mulher para pilotar um carro, Stock Car, Fórmula V, quem sabe? Vamos formar. Lélio, um prazer estar contigo e na próxima, agora que eu vou te chamar, se você me der seu tempo, eu não sei, vamos falar sobre o teu trabalho com o Nelson Piquet. Nossa, vai ser muito bom. O próximo vai ser o trabalho que ele fez com o Nelson Piquet. Muito bom. Campeão de Fórmula 1. Meu amigo. Alô, Gabi, você por aqui, aquele abraço, eu já fico aqui com você, tchau. Boa tarde, você está no Quem Sustenta Você. E essa semana eu quero te trazer uma experiência que eu vivi que foi maravilhosa. Na semana passada eu integrei a equipe de terapeutas que atendeu em nada mais, nada menos do que a Vila Equilibrium da turnê da Anitta. Essa mesma, a Anitta. A Anitta que virou referência do funk no Brasil e no mundo. A Anitta trouxe um novo modelo de festival que integrou música e espaço de cura e escuta terapêutica. E o que eu vivi lá ficou muito guardado na minha memória, porque nós imaginávamos, sim, encontrar algumas pessoas, poucas talvez, disponíveis em ficar parte do tempo delas naquela experiência conosco. Mas para nossa surpresa, o que nós tivemos foram filas e horas de atendimento. Pessoas que estavam sedentas para falar, para serem ouvidas, para trazerem conflitos, dores, questões, padrões, questões pessoais e profissionais que elas estavam vivendo e queriam, sim, um apoio terapêutico. Deixa o amor se expandir, a cada fim há um novo porvir. Deixa aí. E ali eu tive mais uma confirmação. O CPF não se torna outra pessoa quando está dentro de um ambiente profissional. As coisas são interligadas e saúde mental é algo que precisa ser falado cada vez mais. E é justamente isso que nós vamos falar hoje. Porque saúde mental deixou de ser há muito tempo uma pauta somente de consultório.
agora também faz parte das pautas de empresa, da mídia, de rodas de conversa que antes nem imaginava tratar sobre o assunto. Figuras públicas de grande alcance passaram a falar abertamente sobre temas de ansiedade, pânico, burnout, terapia, e isso quebrou um silêncio que durava décadas. As pessoas passaram a sentir permissão em trazer aquilo que por vezes ficava camuflado em sofrimento, muitas vezes em solidão, por não sentirem que era seguro falar sobre isso. As regulações também avançaram. Já existem revisões que exigem que empresas olhem para os riscos psicossociais de seus colaboradores. E essa pauta que eu estou trazendo para vocês não é modismo, não é algo passageiro. Nós estamos com números e indicadores que não dá mais para ignorar. O Brasil é o segundo país mais ansioso do mundo. E o afastamento por transtornos mentais já é disparado uma das maiores causas das licenças dentro do trabalho. Isso eu estou falando de pessoas que trabalham com carteira assinada. Imagine quais seriam os dados se nós computássemos todas as pessoas dentro e fora de organizações. O que fica claro para a gente, olhando todos esses números, é que algo está acontecendo dentro das empresas. E a liderança precisa ficar muito atenta a esses sinais. Vou citar para vocês algumas cenas que com certeza grande parte dos líderes já vivenciaram. Aquela pessoa que era extremamente engajada, que trazia ideias, de repente começa a ficar mais reclusa, evita dar a sua opinião, passa a ficar desmotivada e já não é mais participativa como era antes. Um conflito que acaba estourando do nada e que na verdade esse do nada tem várias camadas e uma longa história por trás e faz com que aquele colaborador que até então nunca tinha dado qualquer tipo de problema acabe se estranhando ou gerando um problema ainda mais complexo entre os colegas. Colaboradora que pediu demissão sem um motivo aparente e depois de um tempo você fica sabendo que a real causa foi a sobrecarga ou alguma questão psicológica. Isso não é sobre falta de comprometimento, isso não é sobre falta de propósito, também não é sobre fraqueza. E se tem uma coisa que diante de qualquer cenário fala muito, ainda que haja sempre um silêncio, é o corpo. O corpo sempre fala. Insônia, rigidez muscular, bruxismo, dores intensas de cabeça, dores de estômago, irritabilidade constante, tudo aquilo que não é nomeado, tudo aquilo que não é digerido emocionalmente passa a somatizar e vira de fato um sintoma físico. E quando a pessoa que está na alta gestão, liderando esse time ou a si mesma, não consegue identificar esses sinais, o que por vezes acaba acontecendo é uma tratativa do sintoma e não da causa. Obviamente, o problema continua. Toda essa questão do emocional vir para o corpo tem um nome e se chama somatização. Existe algo que a ciência já comprovou e o senso comum insiste em resistir. O ambiente em que você passa mais tempo afeta diretamente e proporcionalmente a sua saúde mental. Não é fraqueza, não é sensibilidade excessiva. Estamos falando sobre fisiologia, um ambiente na qual tem uma pressão desproporcional, aonde o erro é castigado e o acerto não é celebrado ou por vezes ignorado, ativa no sistema nervoso o mesmo mecanismo de alerta que seria ativado diante de um perigo ou de uma ameaça real. E quando esse estado de alerta se torna crônico, o corpo começa a cobrar. Existe uma disfunção hormonal, uma produção excessiva de cortisol, e aí o efeito colateral disso é feito em cascata. Mas o contrário também é uma verdade. Ambientes onde as pessoas se sentem seguras, pertencentes, onde elas têm o direito de falar e elas se sentem ouvidas. Ambiente na qual existe uma clareza dos papéis e responsabilidades e daquilo que é esperado dela, onde o ser humano é visto verdadeiramente para além da entrega. Esse ambiente gera um bem-estar que nenhum benefício corporativo consegue comprar. Esse ambiente gera pertencimento. Pertencimento é uma das necessidades humanas mais fundamentais. Inclusive, existem estudos que digam que o não pertencimento ativa a mesma região do cérebro quando uma pessoa se machuca e sente uma dor física. A pessoa que sente que pertence ao lugar que está, que é vista, que é importante, que é uma pessoa que faz sentido estar ali, ela se engaja muito mais do que qualquer outra questão de bonificação ou meta possa fazer por ela, porque ela não está trabalhando por obrigação, está trabalhando com sentido, obviamente com equilíbrio de troca do que ela tem para servir versus aquilo que a empresa tem para oferecer. Voltando no que eu vi na Vila Equilíbrio e o que eu vejo diariamente nos meus atendimentos, sejam eles atendimentos terapêuticos ou mentoria, o que a grande maioria das pessoas chega para mim é com conflito de identidade
e de pertencimento. A pessoa não sabe mais quem ela é para além do cargo que ela ocupa. Ela sente que não pertence ao lugar que ela está. Ou, se ela pertence, ela está pagando um preço muito alto para estar ali. O que resolve isso não é necessariamente um diagnóstico pronto ou uma medicação. E aqui eu não estou falando mal de nenhuma das intervenções que são feitas. Cada caso é um caso e merece ser visto com muito cuidado. Mas o que a pessoa precisa de início é um processo. E esse processo é o processo de escuta. É entender de onde vêm os padrões que essa pessoa repete no trabalho, nas relações, nas questões pessoais. Dentro das empresas, quando os grandes líderes aprendem a escutar, não apenas ouvir, mas escutar de verdade, a qualidade da interação e da relação da equipe muda significativamente. A pessoa que se sente verdadeiramente ouvida, ela se engaja mais, ela produz mais e adoece menos. Isso não é mágica, não é romantismo, é dado. E a verdade é que líderes que não se preparam verdadeiramente e desenvolvem a habilidade de escutar, acabam perdendo talentos para outros ambientes que proporcionam isso. Saúde mental no trabalho não é somente pauta do RH. Saúde mental é pauta de resultado, é pauta de quem consegue olhar numa perspectiva ponta a ponta, é pauta para quem deseja construir algo que seja relevante e que dure. Mulher que lidera com consciência, que busca entender quais são os padrões que motivam a agir como ela age e que, ao mesmo tempo, dá espaço para que a outra pessoa exista de verdade, essa mulher não lidera apenas por competência, ela lidera com presença, e isso muda qualquer jogo, porque presença é o que de fato transforma. E esse tema te tocou de alguma forma, seja você olhando para o seu time, para os seus pares, para os seus líderes ou internamente para você mesma, me procura no Instagram. A gente pode continuar essa conversa. Quem sustenta você? Eu vejo você na próxima terça. Obrigada, Gabi. Eu sou Luciane Mesquita e esse é mais um Essa Pode Conecta. Hoje eu vou conversar com a Amanda sobre um assunto que todo mundo conhece, mas que todo mundo evita. Vamos falar sobre dinheiro. Bem-vinda, Amanda. Muito obrigada, Lu. Para mim é um prazer enorme estar aqui ao lado da Lu, ao lado aqui da família Essa Pode, e um prazer também de poder falar aqui com a TV Gazeta. Ah, isso aí. Olha, você é comunicadora, palestrante, mentora e fundadora da Mamãe Financeira. Exato, Lu. Por que esse nome, Mamãe Financeira? Bom, vamos a uma trajetória, né, da Amanda de mais de 24 anos aí no mercado financeiro, principalmente na parte de investimentos. Então, ao longo desse tempo, eu fiz gestão de patrimônio de muitas famílias. E eu sentia sempre falta, né, de um planejamento. E eu percebi muita coisa como falta de planejamento financeiro para cuidar de todo esse patrimônio. 3 anos atrás, eu tive uma ideia de um projeto, dado que algumas amigas sempre me procuravam, né, para poder falar, tirar dúvida de investimento, tirar dúvida de banco, né, a mamãe advogada, a mamãe contadora. Eu Verdade. falei, por que não? A mamãe financeira. E ano passado, eu efetivamente saí do mercado financeiro, com muito carinho, nasceu a Mamãe Financeira. Ah, então, mais uma vez, estamos aqui falando que existe oportunidade para todo mundo. Sim. Depois dos 40, a vida não acabou, tem espaço ainda. Muita gente que recebe o salário. Sim. E no meio do mês já não tem mais dinheiro. Já foi. Escoou. O que essa pessoa pode fazer para segurar o dinheiro até o final do mês? Quando acontece, é porque efetivamente ela não tem ali um planejamento, ela não tá ali com um orçamento feito, né? Dinheiro sem nome, some. Então fica muito mais fácil, né? Ela fica muito mais vulnerável de que esse dinheiro ele escoe ali imediatamente. Então começa a receber o salário, opa, beleza. E aí vai num restaurante, vai num barzinho, gasta ali de repente, vou aqui, eu vou fazer inscrição aqui de uma academia, o dinheiro tá sobrando. Porque ela não tem esse planejamento. Você acha que uma planilha resolve? Um controle, sabe? É quando você tem ali estruturada toda a sua receita, você determina todos os seus custos fixos, tem a parte do investir, quando você tem desejos e sonhos planejados, então você precisa fazer isso imediatamente. Quando você tem a sua receita, a primeira coisa que você tem que fazer é se pagar. Pague-se primeiro. Então eu digo, pode variar de uma pessoa para outra, entre 5%, 10%, 20%, mas é aquele valor que você vai destinar o quê? Para longo prazo, liberdade financeira. Então, se por acaso isso acontecer, meu dinheiro, para onde foi? Pegue lá o seu extrato dos 7 últimos dias e vai ticando tudo que você gastou. Aí você vai entender de verdade por onde esse dinheiro escoou, foi embora. Para quem está endividado e tem várias contas para pagar, qual deveria ser a primeira atitude? Aí, complementando. Sim. A pessoa ganha um dinheiro. Né? O que ela paga primeiro? Primeira coisa, pessoal, estou endividado.
Estar endividado não define quem é você. Você apenas está passando por um momento. E esse momento, muitos já passaram, ou alguns ainda vão passar. Ainda estão passando, tem muita gente que passa, muita gente passa. E hoje a gente olha o nosso cenário aqui no Brasil, você tem aí mais de 82%, né, de famílias endividadas. E primeira coisa, você precisa fazer um raio-x de todos esses contratos. Seja contrato de cartão de crédito, cheque especial, seus contratos de empréstimo. A gente vai enumerar aquele que for, né, com um endividamento, uma taxa muito elevada. A gente tem que fazer o quê? Estratégia para pagar. Até pra gente pagar, tem que ter estratégia. Começar a negociar, né, com todas essas empresas para que a gente consiga ir pagando meus atendimentos que faço de mentoria. Então, primeira coisa, eu preciso saber onde você está. Qual é o raio-x financeiro hoje da sua situação. Então, você precisa dar o primeiro passo para poder resolver. O cartão de crédito é realmente um vilão ou é a culpa de como usamos? O cartão de crédito é um absurdo. Porque as pessoas estão parcelando, né? Parcelando, quando você vê, você tem uma parcelona. Uma parcelona e não consegue pagar. Cartão de crédito, pessoal, não é o vilão. Ele é uma excelente ferramenta, né? Para quando você precisa gerar benefícios. Por exemplo, se você usar com a estratégia correta, você consegue até viajar de graça. Então, ele é uma ótima ferramenta até para você conciliar datas de pagamento. Só que o que acontece muitas das vezes, Lu, é que as pessoas usam cartão de crédito como extensão da renda. É verdade. E alimentou o limite do cartão. Beleza, eu vou usar. E não é assim. E ele precisa ser pago 100% ali da fatura. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: limite de cartão de crédito, ele precisa ser 50% do valor da sua renda. Tá? Por quê? É o que a gente recomenda, é o que é mais saudável e principalmente para aquelas pessoas que ainda não têm a disciplina de um planejamento, do orçamento, né, ali da sua receita mensal. Então, se você começa, você não tem acompanhamento, se você não tem ali o planejamento, isso vai ficar muito mais suscetível a entrar depois a uma crise financeira, tá completamente endividado ali no cartão de crédito, parcelar, que é outra coisa pior ainda, cartão de crédito. Paga o mínimo, nossa. Não pode. São a juros, tá? Se você não usa de forma adequada, você está falando aí hoje de mais de 400% ao ano. Em segundo lugar, vem o quê? O cheque especial. E aí a gente tem entre 180% e 190% ao ano. Então, já me enrolei muito com o cartão de crédito. Tem uns 15 anos que eu não tenho. Muito, mas já me enrolei muito. Aí eu peguei um empréstimo. Nossa, não tô os juros que cobriu pra Mas eu achei que foi melhor na época, né? Não sei como é que tá hoje, mas eu achei melhor. Conversei com minha gerente, peguei um empréstimo, paguei o cartão e fiquei só com uma parcela, porque eu tava com uma parcela de um empréstimo, já tinha um empréstimo. Sim. Parcela do cartão. E aí eu peguei outro empréstimo pra cobrir o empréstimo mais o cartão e fiquei só com uma parcela. Achei melhor na época, consegui pagar. Usar até o crédito de uma forma sadia. Então, existe uma porcentagem do salário que seria ideal guardar todo mês, mesmo pra quem ganha pouco? Lu, isso é muito importante, porque não tem como mensurar exata, né? Porque vai depender de pessoa para pessoa. O que a gente recomenda 5%, 10%, 20%, mas você precisa fazer. Você precisa criar isso como uma rotina, um hábito. E aí, quando você começa, né, você dá esse primeiro passo, isso aí te disciplina a todos os outros meses e você vai fazazendo isso automaticamente. Mas também não adianta você ganhar 3 mil reais e gastar 6 todo mês. Não. Você tem que viver dentro dos 3 mil reais. Lógico, às vezes acontece, né, que você tá ali direitinho, aí um filho fica doente. Sim, aí você tem a reserva de emergência. Pois é. Mas aí às vezes não tá fazendo, mas aí acontece da pessoa se enrolar, um filho fica doente, a máquina de lavar quebrou, sei lá, teve um vazamento, né, porque a máquina de lavar você ainda fica sem, mas um vazamento você não pode ficar. Uma obra exatamente urgente. De repente, fui convidada a ser madrinha, um exemplo. E aí? Tem que recusar. E você, madrinha, tem que ter uma reserva ali. Aqui, você fala muito sobre família, né? Como é que ensina a educação financeira pros filhos sem criar uma criança preocupada demais com o dinheiro? O financeiro começa dentro de casa e começa desde cedo. Então, o meu maior legado, né, a mamãe financeira, todo o meu trabalho é justamente para que essas crianças, elas cresçam como adultos mais conscientes financeiramente, com melhores decisões, né, com decisões mais assertivas. E quando a gente vai falar com a criança, a gente leva pela questão de trabalhar com ele sobre limite, sobre escolhas. Não vamos falar, né, sobre crise, não vai falar para a criança de repente, olha, não dá pra comprar não, meu cartão, meu filho tá estourado. Tô sem dinheiro. Não. Você vai levar, é claro, sempre a criança, olha, pediu uma coisa aqui. Filho, o orçamento planejado da família para esse mês permite que a gente compre aqui X brinquedo. Entre esse brinquedinho aqui, o A e o B, o orçamento permite que a gente compre o A. Então, é levar para a criança, e eu falo de reunião financeira familiar, que a gente precisa fazer. A família como um todo precisa estar na mesma sintonia. Casal, a família. Então, vai chegar para a criança, não que a gente vai abrir, né, salário, vai abrir quanto investir no banco, exatamente. Mas mostrar para ele que existe sim. Olha, a família planeja, daqui a X tempo, fazer uma viagem. E até colocá-lo ali para participar desse processo. Outra coisa, olha, tivemos um gasto aqui, filho, elevado na conta de luz. O que a gente pode fazer para reduzir isso? Então, são essas coisas que a gente começa a colocar na cabecinha deles. Fazer essa informação para as crianças é mais no sentido de construir esse legado para eles, porque o maior presente, acho que o maior patrimônio que a gente deixa para os nossos filhos é isso, é o legado, o entendimento, é o financeiro, ao prepará-los para a vida, a entender, a fazer melhores escolhas. Então, desde cedo, acho que com 6 anos já a gente já consegue fazer um trabalho ali voltado para o entendimento do gastar, do poupar, a questão da mesada também. Mesada é bom deixar a criança saber quanto custa, né? Nossa, tudo isso? Vou gastar minha mesada toda com isso, não quero não. Então aí quando pede, eu falo,
não vai gastar sua mesada, mas vai pedir pra mim. Mas eu não sabia falar, né? Então, com as crianças, com o Matheus principalmente, o Matheus é muito sério, meu filho, tem 28 anos, mas quando criança, ele sempre foi velho. E ele falava assim pra mim, eu falei, não, filho, não dá. Não vou comprar isso não, filho, não, tá muito caro. Aí, alguma coisa assim, aí ele falava assim, mãe, depois de um passado umas horas, a gente tá pobre? É verdade, e uma coisa... E eu tentava conversar da melhor maneira possível, né? Mas seria bom se eu tivesse, na época, né? Uma educação financeira, que eu pudesse passar isso, né? Conversar. Eu tive muitas pessoas, assim, né? A gente fala, né, das nossas, ainda da nossa geração. Eu não tive essa riqueza de conhecimento como hoje a gente tem. Então, isso é muito importante, sabe? As crianças precisam entender essa ideia do poupar, do gastar. A mesada, né? Ou a semanada. O intuito é importante uma semanada? Pedagógica, eu vou dizer pra você. Por quê? A criança, ela começa desde cedo a fazer a gestão desse dinheiro. Então, entender ali o que é necessidade, o que é desejo. Então, será que eu realmente preciso disso? Ah, não, se eu guardar aqui durante X tempo, eu consigo comprar aquele brinquedo. E agora eu consigo separar aqui para usar no meu dia a dia. Eu quero comprar um doce, quero comprar ali um livrinho, né, uma revistinha, ali quero figurinhas. Então, a gente consegue trazer esse conceito para eles, que a mesada é exatamente para que ele tenha o quê? Administre esse dinheiro. Qual a diferença entre juntar dinheiro e formar um patrimônio? Quando a gente fala de juntar, né? Então eu uso até as crianças falam, não, tia, poupança é um rendimento ruim. Até eles já sabem. Quando a gente fala de juntar, é aquela coisa um pouquinho mais cômoda. Eu tô juntando aqui um dinheiro. Então eu vou pegar R$100, eu vou botar aqui, vamos dizer aqui, numa poupança. Então eu tô acumulando ali esse dinheiro, mas sem estratégia alguma. Quando eu falo em patrimônio, aí é onde a gente tem o quê? A gente constrói ali toda uma estratégia de, eu quero formar uma reserva aqui pro meu filho, eu quero formar uma reserva daqui a 20 anos. Eu começo a ter alocação de ativos. E aí eu consigo montar ali o meu portfólio de investimentos em renda fixa, fundo imobiliário, para quem pensa, de repente, em trazer aí renda passiva todo mês. A gente consegue botar renda variável. Então, é quando eu faço essa alocação estratégica dos meus investimentos, e aí isso me faz o quê? Ele vai trabalhando para mim. Então, é quando eu faço a construção de patrimônio. Você atende online? Atendo online. Porque aqui na Gazeta nós estamos falando pro Brasil inteiro. Que bom. Eu faço mentoria individual e faço em grupo também, que é onde a gente consegue trazer pelo workshop. Então a gente faz aqui eventos, trazendo toda essa dinâmica, né? Da educação financeira, como planilhar, como é que eu posso, Amanda, eu quero construir aqui um objetivo. Então eu trago todo esse trabalho aí voltado, né, pra família. Quero deixar aqui, se vocês quiserem saber, conhecer um pouco mais do meu trabalho, um pouco mais da minha, né, dinâmica de atendimento, vou deixar aqui nesse espaço a Mamãe Financeira, é o @AmandaBraga, a AMF, a Mamãe Financeira, e tem o Instituto também da Mamãe Financeira. Fica aqui o meu convite e eu vou ficar muito feliz de poder receber aí o contato de todos vocês e levar, né? Esse é o meu legado, levar a educação financeira, transformar pessoas a construírem aí o legado financeiro, familiar e humano. Um beijo para todos vocês. É isso aí, obrigada, Amanda, obrigada por ter vindo, por ter participado aqui com a gente. É isso, gente, muito obrigada por acompanhar até aqui. Até semana que vem, e não se esqueça de acompanhar também @essapod_. Até semana que vem, tchau! E aí, família, tudo bom com vocês? Tô aqui de volta, sei que vocês estavam com saudade. Hoje a gente vai falar com a atriz e cantora Carol Moura, que tá lançando seu segundo single, esse em homenagem à sua avó Lina. No teatro, a Carol faz parte do grupo Exercício do Aralvim, dirigido por Daniel Hertz, e ela já participou de grandes montagens como Boca de Ouro, do Nelson Rodrigues. Bora entender melhor essa história? Pô, Carol, muito bom estar te vendo aqui. Como é que você tá, cara? Quanto tempo? Exato, gente, já que estudou comigo. Eu amo isso. Você quer dar uma apresentazinha pra eles, falar um pouquinho? Tá, meu nome é Carol, eu tenho 26 anos, sou atriz formada aqui na Cal, em Laranjeiras. E também canto, tenho 2 músicas no Spotify agora, em todas as plataformas digitais. E é isso, também fiz psicologia, me formei, sou psicóloga, mas eu não atuo na profissão. Pô, exato, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas ela lançou um single semana passada. Agosto, ano todo a cantar e a sua vida festejar. Foi incrível, sério. E, pô, eu fiquei sabendo que era sobre sua avó. E eu fiquei muito curioso, tenho certeza que a rapaziada foi muito curiosa também sobre como é que era a relação entre vocês duas. Então, ela não era minha avó, de sangue. E eu nunca tive vó, porque, na verdade, eu tive, mas ela faleceu antes de eu nascer. Então, o mais perto que eu tive de uma relação de avó foi com a Helena. E foi a pessoa que eu mais amei no mundo, assim. Então, desde que ela faleceu, eu ficava pensando como eternizar ela aqui. Sendo que eu sei que, enfim, ela sempre vai ser eterna aqui, não precisa eternizar ela de nenhuma forma, mas eu queria prestar uma homenagem, porque, mal ou bem, ela doou a vida dela pra mim. E eu acho que seria um ato muito gostoso, de amor mesmo, de carinho, cuidado, poder fazer um pouco por ela, sabe? Foi você tá pensando em fazer um clipe da música? Então, essa música é diferente de Meu Par. Meu Par, que é um forrozinho, eu lancei ano passado, né, em junho, e eu fiz um clipe com um amigo meu, ator Diogo Novaes, e a gente fez um forrozinho. Foi super legal, eu montei numa casa lá na Urca, fiz à mão todos os detalhes do clipe, bandeirinha, estandarte, e deu muito trabalho, foi muito legal. Em uma noite marcou seu lugar,
que você falava ao te ver passar, com a boca frouxa não escondia. Então, como essa música da Lena é uma música mais afetiva, eu pensei que eu poderia pegar um compilado de vídeos VHS, que eu tenho alguns ainda guardados, e fazer um mix de lembranças nossas, sabe? Então tem vídeo dela com meu irmão, tem vídeo dela comigo, e eu também intercalei umas fotos, inclusive eu vou colocar hoje nas plataformas, e acho que ficou muito carinhoso. Pro YouTube eu não vou colocar com a minha voz no fundo falando, mas pro Instagram eu escrevi uma carta pra ela mesmo. Eu começo falando Lena, e eu conto pra ela o que eu pensei sobre a música, por que veio ao mundo. Então no Instagram vai ter essa versãozinha com uma carta pra ela e o clipe ao fundo. Sim. Pô, eu vou falar que eu fiquei muito surpreso quando você lançou a sua primeira música com forrozinho. Cara, eu também. Muito surpresa. Foi só você não, eu também fiquei muito surpresa. Porque não era pra ser um forró, foi isso. Quando eu tentei ritmar meu par, eu só consegui imaginar uma sanfona. Visou. Assim, só conseguia pensar numa sanfona. Eu falei, gente, isso aqui é um forró. Eu quero saber também sobre a sua vida de atriz. Pois é, gente, me formei ano passado, né, aqui na Cal. Foi em novembro. Uma peça maravilhosa, Boca de Ouro, que foi direção da Brena Maia. E desde então a gente entrou na luta do ator, né, que é fazer teste, dar de cara com a porta e tentar de novo e se autoproduzir. E agora eu tô na Lara Alvim, fazendo um curso de atores profissionais, enfim, de improviso com o Daniel Herz. Não é de improviso, mas a gente basicamente faz muito improviso em sala. E o Daniel Herz é um profissional maravilhoso, né, eu sou apaixonada por ele. Então, gravei um curta recentemente e sempre tentando entender qual é o próximo passo, sabe? Eu acho que esse é o gostoso também do ator. O que a gente vai fazer agora? A gente não pode esperar muito do outro, né? Então, o que a gente pode fazer por nós? Pô, essa parte é mais nervosinha, né? Tipo... É, a parte mais... A gente tá falando assim com a maior naturalidade do mundo, mas assim, é o que mais dá ansiedade. Tá tranquilo agora, mas... É o que não me faz dormir à noite, no caso. Esse curta aí que você falou, eu fiquei sabendo que foi com o Gregório do Vier. Cara, então, esse foi um curta do ano passado. Não, o do Gregório foi o do Leme Pontal. Pela direção da Marcele Farias, maravilhosa. E, pô, eu fiquei sabendo também do filme com o Maurício Essa. Sim, eu fiz uma participação, enfim, no Ataque ao Metrô. É uma produção da Disney Plus. E foi muito legal, eu fui uma refém no metrô. Pô, Carol, muito obrigado por me receber aqui, sério, de verdade. Pô, tava morrendo de saudade, cara. E, pô, muito bom. Tipo assim, acompanhar você é muito bom, porque você é sempre com uma novidadezinha ali, tá sempre trazendo essa energia muito linda sua, cara. Então, realmente, que bom, gente, eu fico feliz. Tenho certeza que a rapaziada também tá muito animada com os seus próximos passos, cara. Obrigada. Sério, de verdade. E é isso, pô, qualquer dia desse a gente tem que fazer uma musiquinha nova também, tá ligado? Por favor, gente, escutem minhas músicas. Primeiro é o meu par, que tá muito legal também, que é o forró. E a Lena, né, que é a mais nova, eu espero que vocês gostem. Me acompanha nas redes, como que é? Carol.mourav, que lá eu vou lançando os trabalhos e as peças. Tchau, gente. Tchau, beijo. Obrigada. E a gente se vê por aí. E o nosso programa tá chegando ao fim, mas eu aguardo vocês na próxima semana. Um beijo enorme, fiquem com Deus.